Que a paz do Senhor Jesus seja contigo e toda a sua casa. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito polêmico. Recentemente eu tenho visto e ouvido muitos relatos, inclusive eu já fui usado por Deus algumas vezes para ajudar pastores e pastoras, homens e mulheres que eu e você considera como mulheres e homens de Deus, que estavam pensando e até já tinham tentado tirar as suas próprias vidas. Pessoas que, aos olhos de quem está de fora, estão lutando, se sacrificando para ajudar outras pessoas. Mas por que isso acontece? Isaías, no capítulo 26, no versículo 3, vai dizer que Deus nos deu a paz dele. Então, o que leva uma pessoa que recebeu essa paz a tirar a sua própria vida? O que leva é o espírito de engano. O espírito de engano, onde, até com boas intenções, mas sem querer expor uma verdade, porque é um contexto difícil de se conversar, muitos líderes religiosos, muitos pastores, vêm ensinando há muitos anos, que o casamento ele é, até que a morte separe, independente de quaisquer situação. E isso é uma mentira de Satanás. Isso é uma mentira de homens que não examinaram a Escritura ou que examinaram a Escritura e decidiram falar o que acham que sabe ou falar o que realmente não sabe e não entenderam. Amados, o casamento ele foi feito com propósito para a vida eterna. Realmente, onde somente a morte deve separar o casal. Esse é o propósito de Deus. Entenda uma coisa, o propósito de Deus é uma coisa e a sua escolha é outra. A escolha da pessoa é outra. O propósito de Deus era que Adão e Eva vivesse no jardim do Éden, mas ambos escolheram ouvir a famosa serpente e desobedeceram a Deus. O propósito de Deus é que Davi não pecasse, mas Davi escolheu pecar. O propósito de Deus é que Abraão não pecasse, mas Abraão pecou, Moisés pecou, Isaac pecou, Jacó pecou. Todos erraram, mas o propósito de Deus não era que nenhum desses homens errasse. Em Mateus capítulo 19, no versículo 6 está escrito: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Perceba que aqui não tem um ponto de afirmação, tem um ponto de final, encerrando a frase. Aí no versículo 7 diz: disseram-lhe eles, então por que Moisés deu-lhes a carta de divórcio, de repudiá-la? Olha a resposta de Jesus, não é do pastor, é a resposta de Jesus. Versículo 8: disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim, como eu já falei agora há pouco. Versículo 9: eu vos digo, olha o que Jesus diz, ouça e leia o que Jesus disse. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudia a sua mulher, não sendo por causa de fornicação, olha a afirmação, não sendo por causa de fornicação e casar com outra, comete adultério. E o que casa com a repudiada também comete adultério. Então preste atenção. Não é o desejo do coração de Deus que você se divorcie. Não é o desejo do coração de Deus o divórcio. Mas
Perceba que Jesus ele afirma: se há adultério, vai se casar. Bom, o que é o adultério no mundo espiritual? Se você ler e não ficar esperando de mãos atadas o que o pastor vai te ensinar, se você buscar, porque o meu povo perece por falta de conhecimento, você vai aprender. Apocalipse, cadê? Capítulo, oh glória, capítulo 21, vamos ver onde é que tá aqui. Que eu sempre, pronto. Versículo 8. Mas, quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Você está vendo aí? Você está vendo que está escrito que os mentirosos também vão herdar o reino de Satanás, vão para o inferno. Ou seja, preste atenção no que eu quero que você entenda. Hoje, existem muitas mulheres sendo espancadas em casa. Hoje, existem muitos homens de Deus sendo constantemente traídos pelas suas esposas. E essas pessoas, elas aprenderam que o divórcio não existe. Elas aprenderam que o casamento é doa o que doer. Entenda uma coisa, se a sua mente e o seu coração está firme, alicerçado em Jesus Cristo, você tem paz para viver uma vida com esse homem que está lhe espancando, com essa mulher que às vezes está lhe batendo ou lhe traindo, se você realmente, você nunca passou na sua cabeça o desejo de tirar sua própria vida para você lutar por esse casamento, crendo que Jesus Cristo vai fazer a obra, amém. Fica firme, que eu creio que Jesus tem poder e Ele quer fazer a obra. Ouça as minhas palavras, Ele tem poder e quer fazer a obra. Agora, se você não tem mais capacidade de insistir nesse relacionamento, porque o seu marido lhe traiu, porque sua esposa lhe traiu, ou pior, está lhe traindo, ele ou ela está lhe traindo, e você já pensou várias vezes em deixar a igreja, já pensou várias vezes em tirar sua própria vida, traduzindo, já deixou várias vezes de viver Isaías 26:3, de ter a paz de Deus, se você hoje está perdendo a sua comunhão com Deus, porque um pastor, uma pastora, um líder religioso lhe diz que a morte, que o casamento é até que a morte os separe, meus amados, eu estou dizendo para você, esqueça o que esse pastor te disse. Esqueça o que essa pastora te disse e vá pela palavra. A palavra lhe permite você se divorciar. E você vai se divorciar debaixo da verdadeira bênção. A bênção de Deus, não a bênção de homens que ficam colocando fardos em ovelhas, que ficam colocando peso em pessoas, quando o mesmo, às vezes, se for com ele ou com ela, não vai fazer a mesma coisa. É direto, igreja. É constante. Homens e mulheres que têm tudo para crescer na vida espiritual, ministerial, estão abandonando a igreja, estão abandonando o congregar, estão abandonando o chamado de servir a Deus. E o pior de tudo, não estão tendo paz. São pessoas que estão ali, todo santo dia, mulheres apanhando todo santo dia de maridos que são pastores. E ali tem muitos pastores que estão indo pregar e sabendo que a mulher está no baile funk, e sabendo que a mulher está traindo ele, e estão ali indo pregar.
Por isso eu repito, se você está em paz, no sentido de confiança que Deus vai transformar, o que significa a minha fala quando eu digo que você está em paz? Significa, se você nunca pensou em sair da igreja, se você nunca pensou em desistir do seu ministério, se você nunca pensou em tirar a sua própria vida, porque você acredita na obra que Deus vai fazer, fique firme nesse relacionamento. Mas se na sua cabeça está o pensamento de largar a obra, largar o seu chamado e principalmente tirar a sua própria vida, não tenha medo, bata o divórcio, larga esse traste, larga essa pessoa que está sendo uma pedra de tropeço na sua vida e vá viver a paz de Deus. Vá ser feliz, meu amado. Jesus não te chamou com espírito de covardia para servir a Ele e tomar a decisão correta. Infelizmente, se o erro não está vindo de você, glória a Deus. Se você errou lá atrás, escolhendo a pessoa errada, faz parte da vida. Não foi à toa que Jesus morreu pelo seu, pelo meu, pelos nossos pecados. Mas o que você não pode fazer é aceitar esse espírito de religiosidade, esse espírito satânico que muitos homens de fama, com muitos homens com muitos seguidores nas redes sociais têm te ensinado. Essa é a palavra de Jesus que muitos não te dizem. Essa é a palavra que muitos não falam notar. Sabe por quê? Porque tem medo do que outros vão dizer. Tem medo de não ser chamado para pregar nas igrejas. Tem medo de não receber as ofertas. Entendeu? E ficam matando pessoas. Eu lhe falo a verdade bíblica. E você decide o que vai fazer da sua vida. Então, que a verdadeira paz do Senhor seja na sua casa. Se você tem fé, minha irmã, se você tem fé, meu irmão, para lutar por esse casamento, eu te aconselho, lute por esse casamento. Antes de você pensar no divórcio, veja se o erro não é seu. Se o erro não for seu, se o erro realmente não for seu, você ter certeza que o erro não é seu. Dentro da palavra de Deus, lute por esse relacionamento. Mas se você vê que o relacionamento já passou do seu limite e está arriscando a sua vida e a vida dos seus filhos, tchau e obrigado. Abençoe a vida dele, abençoe a vida dela e vá ser feliz com Cristo. Não deixe de congregar, não deixe de servir, não deixe de buscar a Deus, não deixe de cear ao Senhor Jesus por causa de pessoas que não querem compromissos com Deus. 2 estarão na cama, um será levado, o outro será deixado. 2 estarão na cama, um será levado, o outro deixado. Se ame amando a Cristo, servindo a Ele com coração sincero, e eu deixo, dentro da palavra de Deus, eu deixo a paz do Senhor na sua vida. Pai querido, Deus amado, a minha oração é que nem a oração de Elias naquele monte. Revela-te para este povo e mostra que tu és Deus, trazendo a força que esta mulher precisa para tomar a decisão, trazendo a força que este homem precisa para tomar a decisão e que a paz do Senhor seja na vida dele e na vida dela, no nome de Jesus. Fica na paz. E eu nunca lhe pedi tanto que eu vou lhe pedir hoje. Senta o dedo, compartilha em todas as redes sociais.